Boa tarde a todos aqui no Brasil, boa noite em Portugal. Com muita satisfação, nós vamos começar agora a mesa 2, B2, né, do período vespertino aqui no Brasil. Essa mesa muito especial, que nós vamos trabalhar com interlocuções sobre a obra de Gonçalo Tavares, com 3 professoras, que eu vou apresentar agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Ida Alves e também do Eduardo, para mediar essa mesa. Então, eu convido aqui para a tela as palestrantes desse momento agora, a professora Rosana Zanelato, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a professora Lilian Jacoto, da Universidade de São Paulo, e a professora Madalena Vaz Pinto, da UERJ. Então, bem-vindas, professoras, vou apresentá-las aqui. A professora Rosana, ela é professora titular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, atuando principalmente nos temas literatura portuguesa, comparada, literatura brasileira e teoria da literatura, ficção e história, violência e horror. Ela é vice-presidente da Abrap-Lip 2010, gestão 2010-2011, presidente da Abrap-Lip 2012-2013, membro do GT, Literatura e Ensino da Ampol, vice-presidente do Conselho Curador da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, FAPESC, presidente do Conselho Curador da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Cultura, atual vice-presidente do Conselho Curador da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Cultura, FAPESC. A professora Lilian Jacoto, ela é professora da Universidade de São Paulo, onde leciona desde 1998, nos níveis de graduação e pós na área de literatura portuguesa. Qualquer coisa pode corrigir, professora. Pós-doutorado em estudos românicos na Universidade de Letras, Universidade de Lisboa, bolsista FAPESP e pesquisa voltada para a literatura portuguesa moderna e contemporânea e suas relações com a ética. Coordena o grupo de pesquisa NELP, Núcleo de Estudos de Literatura de Língua Portuguesa e Ética. Em 2020, organizou o livro O Senhor Tavares, Ensaios e Erros, pela imprensa da Universidade de Coimbra. Então, tá bom, bem-vinda, professora. E agora eu vou apresentar a professora Madalena Vaz Pinto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, que é a professora adjunta de literatura portuguesa na Universidade de Formação de Professores, tem licenciatura em português e inglês na Católica do Rio de Janeiro, mestrado em letras pela Pontifícia Católica também e doutorado pela mesma instituição. Foi professor dos cursos de graduação em letras e comunicação, Universidade Católica do Rio de Janeiro, bolsista recém-doutor da FAPERJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, bolsista, tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura portuguesa, principalmente em prosa moderna e contemporânea, integra o quadro permanente do programa de pós-graduação, estrito sensu, do mestrado profissional em letras, Prof. Letras da UERJ, integra o quadro do programa permanente pós-graduação, estrito sensu, em letras e linguística. Então, nós vamos começar agora essa mesa, né, cujo tema é a interlocução da obra, né, de Gonçalo Tavares, e é muito interessante ver as 3 falas, né, que vão trabalhar essas relações intertextuais, ou mesmo voltado, né, a temas muito específicos, como diário, como a relação intertextual, ou interlocução, né, com Roland Barthes, né, e outros textos, outros temas. Então, a palestra, a primeira, né, seguindo a sequência aqui do nosso cronograma, nosso esquema aqui, ficou, então, a professora Rosana Zanelato, cuja a sua fala vai ser, né, o título Linguagem e Literatura em Roland Barthes e Robert Musil, de Gonçalo Tavares. Então, professora, eu passo a palavra a você, tá bom? Boa tarde, Paulo, muito obrigada. Boa tarde, os colegas Lilian e Madalena, tá? E também boa tarde ao Thales, que está aqui nos orientando tecnicamente. Tá? Também boa tarde e boa noite aos colegas que estejam, porventura, nos acompanhando do Brasil ou de Portugal, ou que depois, posteriormente, assistam. Tá?
Eu não vou fazer projeção de PowerPoint, mas eu vou ler, falar o meu texto, tá? Eu gosto bastante de epígrafes, e eu retirei uma epígrafe de uma entrevista do Jacques Derrida, que está publicada no Brasil, sob o título de Essa Estranha Instituição Chamada Literatura. Numa das perguntas que foi feita ao Derrida, ele vai falar sobre o Beckett, tá? E eu substituí na minha epígrafe o nome do Beckett pelo do Gonçalo M. Tavares. Então, eu vou ler a epígrafe, mas já com o nome do Gonçalo, tá, em lugar do Beckett, mas com a ideia que o Derrida tem sobre estudar o Beckett. Gonçalo M. Tavares é um autor do qual me sinto muito próxima, ou do qual gostaria de me sentir mais próxima, mas também do qual me sinto próxima demais. Precisamente devido a essa proximidade, é difícil demais para mim, fácil demais e difícil demais. Talvez eu o tenha evitado, em parte, por causa dessa identificação. Como escrever, aqui ele fala em francês, né, mas como escrever em português, na esteira de alguém ou com alguém que faz operações nessa língua que me parecem tão fortes e tão necessárias, mas que devem permanecer idiomáticas? Como escrever, assinar, contrassinar performativamente textos que respondem a Gonçalo M. Tavares? Como evitar a irrelevância de uma pretensa metalinguagem acadêmica? É muito difícil. Então, esse texto de Derrida em que eu faço a minha intervenção para dizer como eu tenho lidado com os textos do Gonçalo M. Tavares, tá? Os experimentos artísticos literários com gêneros, sejam eles literários ou não, são uma presença no estilo de Gonçalo M. Tavares. Nas 9 tabelas literárias que compõem Roland Barthes e Robert Musil, Tavares, como uma espécie de estatístico, apresenta uma série de indicações aparentemente aleatórias sobre linguagem, literatura e temas conexos, como referências a escritores e suas obras, possíveis citações de textos literários, além de aforismos como quem lê sente prazer onde? Em que parte do corpo? Numa menção explícita ao prazer do texto de Barthes. Num jogo rápido, é possível passar de uma linha a outra ou de uma coluna a outra, tomando como parâmetro o que seja mais interessante, o que possibilita ao leitor a criação de sua própria tabela literária. Vale destacar que, com referência ao texto A Perna Esquerda de Paris, seguido de Roland Barthes e Robert Musil, localizamos 3 artigos que tratam dele e de alguma outra publicação de Tavares. 2 escritos por Gisela Anawat Bergonzoni, e sob a inflexão do aporte teórico bartesiano, e outro de Maria Elisa Rodrigues Moreira, que trata da multiplicidade de leituras propiciadas pelas tabelas literárias do senhor Tavares. Este último texto, de Maria Elisa, publicado na coletânea O Senhor Tavares, Ensaios e Erros, organizado pela professora Lilian Jacob. Minha ideia inicial, como eu já disse aqui para as colegas, tá, era tomar o prazer do texto de Barthes como suporte teórico para a análise das tabelas literárias de Gonçalo M. Tavares. No entanto, essa proposta foi substituída pela conjunção, por uma análise conjuntiva que envolverá o que são tabelas, o que é um dispositivo, e aí a leitura do dispositivo que eu fiz foi a partir do Agamben, tá? Como funciona a dispositio retórica e como se dá o jogo de linguagem segundo a lição de Wittgenstein nas investigações filosóficas. Há também a presença de um ou outro fragmento, um ou outro aforismo do próprio Gonçalo M. Tavares, retirado de Atlas do Corpo e da Imaginação. Eu vou trabalhar aqui, é lógico que esse tempo que nós temos, ele não me propicia uma intervenção maior acerca desses temas, tá? Mas é um trabalho que depois eu pretendo desenvolver com mais, vamos dizer assim, completude, tá? Primeiro,
eu vou trabalhar com algumas definições. A primeira delas é sobre tabelas. E aqui eu tomei o Manual de Normas de Publicações da Unesp. O que é uma tabela? E esse conceito vale para o gráfico. A tabela tem a finalidade de resumir ou de sintetizar dados, fornecendo o máximo de informação no mínimo de espaço. Nesse sentido, eu pensei que pela própria constituição da tabela, dentro, quer dizer, informações dentro de linhas, tá, fechadas, que estão dispostas em colunas, porque, em tempo, eu não analisei, eu não dei tanta atenção quanto eu gostaria às linhas das colunas. Eu só dei atenção, por enquanto, às colunas da tabela, tá? Então, nesse sentido, por conta dessas informações e por conta dessa constituição física, tá, eu penso que as tabelas são um dispositivo. E o que é um dispositivo? Bom, vocês conhecem o texto que é um dispositivo, de George Agamben, tá? Ele vai partir de proposições do Michel Foucault, disseminadas em vários textos do Foucault, sobre o dispositivo. Mas o Agamben, ele vai, vamos dizer, aglutinar, ele vai compor uma definição e vai compor uma caracterização do dispositivo que, para este trabalho, para esta minha fala, é muito mais conveniente. Então, segundo o Agamben, o que é o dispositivo? Eu cito Agamben. Dispositivo é qualquer coisa que tenha, de algum modo, a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, as opiniões e os discursos, as escolas, o panóptico, as confissões, cujas conexões com o poder são, em um certo sentido, evidentes, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia. Quer dizer, tudo isso o Agamben vai considerar como dispositivo. E, por que não, a linguagem mesma, que é talvez o mais antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata, provavelmente sem dar-se conta das consequências que se seguiriam, teve a inconsciência de se deixar capturar. Então, vejam, o dispositivo é qualquer, vamos dizer assim, mecanismo, é qualquer modo, é qualquer lugar em que se fechem algumas situações, tá? Em geral, ou no mais das vezes, ligadas ao poder, ligadas ao controle, tá? E que vão sendo, que vão normalizando determinadas situações, que vão assujeitando os seres humanos. Dentre esses dispositivos, o próprio Agamben cita a literatura e a linguagem, tá? Depois dessa definição, o Agamben, a definição vem depois, tá, gente? Mas, então, o Agamben também vai discernir 3 pontos relevantes sobre o dispositivo, 3 características. É que eu tenho uma implicância com a palavra característica, por isso, às vezes, eu não a digo, tá? A primeira característica, o dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre discursos, instituições, leis, proposições linguísticas ou não. Segundo, o dispositivo tem sempre uma função estratégica, inscrevendo-se em uma rede, uma relação de poder. E terceira característica, tá? Que é uma das que está relacionada, é a que está mais relacionada às tabelas. É aquilo que uma certa sociedade aceita como um enunciado científico do que não o é. Tá? Para desmantelar os dispositivos, e aí o Agamben vai falar, tá, sobre
ele vai inserir aqui na discussão dele o conceito de profanação. Então, é possível desestabilizar, é possível questionar, é possível dar uma outra, é possível criticar o dispositivo de uma maneira geral. E isso é feito pela profanação. Tá? Como a profanação age? Tá? A profanação ela seria o contradispositivo que resistiu ao uso comum, aquilo que o sacrifício havia separado e dividido. Por que profanação? Porque no texto do Agamben ele vai tecer considerações acerca da sacralização, tá? Ele vai trabalhar aí com uma perspectiva religiosa, tá? Ele vai trabalhar com a perspectiva da sacralização de alguns discursos, de algumas situações, e como nós temos que profanar, nós temos que dessacralizar esses lugares. Então, para dessacralizar, para profanar um dispositivo, nós temos que usar contradispositivos, que estão e que são, na maioria das vezes, os próprios dispositivos. Quer dizer, nós vamos deslocar esses dispositivos de uma certa função, de um certo lugar, tá? Para poder transformá-los em contradispositivos. Então, eu pensei aqui, por exemplo, na cisão entre o dispositivo literário e o dispositivo filosófico, que na literatura do Gonçalo M. Tavares assume uma postura de contradispositivo. Então, vejam, há o dispositivo linguístico, há o dispositivo literário, tá? Há o dispositivo filosófico também, pensando aqui especificamente na obra do Gonçalo M. Tavares, e eu estou pensando aqui de um modo geral, não estou pensando só no Roland Barthes e no Roberto Musil, tá? Estou pensando de um modo geral. Tá? E que a chave de desestabilização, a chave de questionamento desses dispositivos são esses lugares ocupados pelo próprio dispositivo, ou seja, a literatura, a linguagem e a filosofia. Aqui eu não vou dar vazão à questão filosófica, mas de um modo mais centrado a linguagem e a literatura. Tá? E por que desestabilizar os dispositivos é importante, tá? Seja literariamente, seja no campo das ideias, seja no campo das instituições? Essa é uma resposta que eu também tomo do próprio Agamben. O problema da profanação dos dispositivos, isso é, da restituição ao uso comum daquilo que foi capturado e separado de si, é por isso tanto mais urgente na medida em que, na raiz dos dispositivos, há um desejo humano de alcançar a felicidade, de alcançar alguma coisa que está distante de si, muito distante, ou que não é possível, em que há a impossibilidade de que seja alcançado. Tá? Então, é preciso que as pessoas, porque na busca dessa felicidade, tá? Essa também é uma proposição agambiana, na busca dessa felicidade, as pessoas vão se deixando ser assujeitadas pelos dispositivos. Um exemplo que esse texto do Agamben, vocês devem se lembrar, ele foi proferido no Brasil em 2005, mas o Agamben já faz referência ao telefone celular e o modo como ele era utilizado na Itália. Tá? Então, ele inclusive diz que em algum momento que ele queria destruir todos os celulares, que ele tem uma raiva, e hoje deve ter mais ainda, uma raiva quase implacável contra os celulares e contra aqueles que, por vezes, utilizavam os celulares de um modo um tanto quanto inconveniente. Mas ele percebeu que isso não era possível, tá? Por conta do papel representado pelo dispositivo na vida das pessoas. Tá? Então, pensando, por exemplo, na literatura, o dispositivo literário, quer dizer, qual é a funcionalidade? A gente pode pensar
eu aqui pensando rasamente, inclusive, no mercado editorial, no mercado das publicações, pensando na literatura, numa perspectiva, vamos dizer, resolução de entretenimento, quase que exclusivamente isso, tá? Então, é preciso que, dentro do próprio dispositivo, se encontre o modo de se profaná-lo, tá? E se desestabilizar essa perspectiva. E eu penso, tá, de modo muito embrionário hoje, tá, que a literatura do Gonçalo M. Tavares faz isso, tá? De modo embrionário e talvez até de modo muito óbvio. Que a minha grande questão, eu queria nominar o que é isso a que o Gonçalo M. Tavares dá voz, dá vida na sua literatura. Contra que, ou em crítica a que ele está falando. Então, foi aí que eu estabeleci essa leitura por meio do dispositivo tomado pela voz do Agamben, tá? Dito isso, tá? Só que quando a gente tem esses contradispositivos, tá? Eu pensei, e aí eu vou para o Wittgenstein, que, aliás, é uma citação, uma referência recorrente na obra do Gonçalo M. Tavares, tá? E aqui eu estou trabalhando com aquela que me parece que ele mais cita, que são as investigações filosóficas, tá? Ele vai dizer o seguinte, eu vou dizer, na verdade, de modo análogo ao que diz Wittgenstein sobre o mal-estar que nos toma quando a gente lê uma palavra escrita de um modo errado, quando lemos os textos de Gonçalo M. Tavares, somos assaltados por um mal-estar analítico. Qual será a regra a seguir? Qual é o caminho a seguir para interpretar os textos tavarianos? Será que esse caminho existe? Então, ao mesmo tempo que eu reconheço a necessidade do contradispositivo, que ele está na obra do Gonçalo Tavares, nos orientando, eu fico pensando, mas será que esta é uma leitura verdadeira? Será que esta é uma leitura correta? Tá? O próprio Wittgenstein vai nos alertar sobre o que acontece nesse movimento. Eu cito Wittgenstein. Não é possível que apenas uma única vez tenha sido feita uma comunicação, uma dada ou compreendida uma ordem. Seguir uma regra, fazer uma comunicação, dar uma ordem, jogar uma partida de xadrez são hábitos, são costumes, são instituições. Portanto, o hábito ele acaba sendo transformado também num dispositivo. E nós estamos, vamos dizer assim, eu vou colocar, me referindo a uma questão que remonta lá ao início do século XX, nós estamos entrincheirados nesses hábitos, nós estamos entrincheirados nesse dispositivo, porque ele nos protege. Então, eu estive numa banca recentemente e uma das colegas da banca, ela se questionava acerca do narrador no Gonçalo M. Tavares, quer dizer, essa figura, quer dizer, no Gonçalo M. Tavares há narradores? Quem são esses narradores? Como eles atuam? Ou será que eu não preciso rever, e aqui eu vou ser redundante, rever novamente esse processo? Quem é o narrador nesses textos tavarianos? Tá? E aí eu vou ter que recorrer a uma expressão muito utilizada, tá? Das primeiras, talvez o primeiro a utilizar essa expressão, o próprio Wittgenstein, o termo jogo de linguagem. O que é o jogo de linguagem? Ele não vai definir, mas ele vai dizer o que é o jogo da linguagem. Tá? O jogo de linguagem, ele vai salientar o falar da linguagem, e é uma atividade, é uma forma da vida humana. E aí ele dá uma série de exemplos que eu vou repetir. Então, imagine a multiplicidade de jogos de linguagem por meio destes exemplos e outros. Comandar e agir segundo comandos, descrever um objeto conforme aparência ou conforme medidas,
produzir um objeto segundo uma descrição, um desenho, relatar um acontecimento, expor uma hipótese e prová-la, apresentar os resultados do experimento por meio de tabelas e diagramas, inventar uma história, ler, representar teatro, fazer uma anedota, contar, resolver enigmas, resolver um problema de cálculo aplicado, traduzir de uma língua para outra, pedir, agradecer, maldizer, saudar e orar. Então, vejam, parece que tudo isso, todas essas múltiplas possibilidades estão na obra do Gonçalo Tavares, como jogos, tá? Então, e o jogo, em geral, quando nós pensamos em jogo, nós pensamos em quê? Em regras, tá? É lógico, o jogo tem regras, mas essas regras, elas podem ser mudadas. Mas mais do que isso, o Wittgenstein vai dizer que o jogo não tem apenas regras, ele tem também que ter graça, tá? Se eu compreendo corretamente o caráter do jogo, e isso é uma fala do Wittgenstein, poderia dizer, então, isto não pertence essencialmente ao jogo. Por quê? Aí eu vou fazer a partir da graça. Ou seja, qual é a graça desse jogo se eu sei completamente todas as regras, o que me faculta chegar a um objetivo positivo nesse lugar, tá? Aí eu recorri, né? Eu estou falando mais de outros textos, talvez, do que o próprio Roland Barthes e o Roberto Musil, tá? Eu me lembrei da cadeira, tá? Que está lá no Atlas do Corpo e da Imagem. Eu me refiro às duas imagens, as três. Tem um homem com uma cadeira nas costas, tem uma cadeira, e depois tem dois sujeitos empunhando cadeiras, um com a cadeira no rosto do outro, tá? E aí, embaixo das duas primeiras imagens, do homem com a cadeira e da cadeira, tá? Existem duas anotações. Primeira imagem, uma cadeira. A cadeira é portátil, até em termos de função. Pode transformar-se numa máscara. Se taparmos o rosto com o tampo de uma cadeira, o tampo da cadeira parece ganhar expressão, osmose e memória. Segunda imagem, e uma cadeira ainda. Se utilizarmos o encosto e o assento da cadeira como máscaras, ficamos com dois rostos. E se focarmos nossa atenção no novo rosto dos homens, estranhamente o encosto e o assento parecem ganhar expressividade. Temos, assim, dois homens. Então, vejam, a cadeira, o próprio Gonçalo Tavares trabalha não só com a expressão cadeira, mas ele trabalha com a materialidade cadeira. E como essa materialidade, conforme as regras do jogo da linguagem forem sendo trabalhadas, eu tenho um significado diferente. Ainda nessa questão sobre as cadeiras, mas uma página ou duas adiante, o Gonçalo Tavares vai citar um trecho da Hannah Arendt, do Homens em Tempos Sombrios. Uma única verdade absoluta, se pudesse existir, representaria a morte de todas as discussões. E o Gonçalo Tavares completa: o fim do diálogo. Então, para ler o Roland Barthes e o Roberto Musil, eu estabeleci uma regra. Tá? Eu tinha que me sugerir uma regra, tá? Para poder trabalhar. Então, como a palavra dispositivo vem do latim dispositio, e dispositio reconhece uma das 5 partes do edifício retórico, tá? Sendo a parte da organização, tá? Eu pensei em trabalhar as colunas, a leitura das colunas, a partir da dispositio retórica, e especialmente as colunas, as partes da tabela que tem 5 colunas, porque aí eu dividi-as assim. Tem vezes que não dá certo, tem outras vezes que é possível, tá? A primeira coluna seria o exórdio da dispositio, porque chama atenção para o que será dito, preparando o espírito do leitor, do ouvinte, para as proposições seguintes. A segunda coluna seria a narração, onde se expõe como as coisas referidas no exórdio acontecem ou podem acontecer.
A coluna 3 seria a confirmação por via da argumentação da possibilidade. Na coluna 4, poderia vir também uma refutação. Então, a coluna 3 e a coluna 4, elas poderiam confirmar com uma argumentação que sustente o exórdio, ou elas poderiam trabalhar antagonicamente. Na coluna 3, a confirmação, e na coluna 4, a refutação. E a coluna 5 seria a conclusão que fecha aquilo que foi exposto na coluna 1. Tá? Então, eu fiz pelo menos 2 exercícios a partir dessa minha proposição. Que eu tinha que criar uma regra. Essa é a questão. Tá? Eu não poderia usar uma regra, por exemplo, matemática, talvez. Eu acabei usando um dispositivo que já existe, a própria dispositio, tá? Mas em alguma coisa que, por vezes, eu já estou terminando, viu, Thales? Obrigada, tá? Por vezes, a gente pensa, olha, o Gonçalo Tavares, por vezes, não é que não nos orienta, mas é difícil ler porque eu não consigo estabelecer um método, um percurso para acessar o que ele está escrevendo. Então, eu tive que fazer alguma coisa. Então, eu fui lá na página 114, o exórdio é o seguinte: interessante esta obsessão por só usar o nome quando a coisa corresponde do início ao fim, quer espacial, quer temporalmente, a esse nome. Esse é o exórdio. A narração. Nome forte é aquele que dá origem a atos fortes. A argumentação. Errar de modo elegante. A refutação. Repara que nenhuma frase é privada. Ao existirem, as frases tornam-se públicas, coletivas, mesmo quando ditas em voz baixa por alguém que se encontra sozinho um segundo antes de matar. Finaliza-se, conclui-se com só o silêncio é individual. Tá? E aí, foi difícil eu, vamos dizer assim, achar uma dispositio que fechasse na sequência das 5 colunas, mas eu achei na página 142. Quando uma sensação adoece e perde força, poderá ser transformada em frase. O excesso de sensação torna impossível a concentração na frase. Sentir e escrever são incompatíveis, e esta conclusão é a mais antiga mentira literária. Escrever o que se sente é mentir, pois quando se sente, não se pode estar no sítio de si próprio onde alguém escreve. Escrever o que se sente é pouco higiênico, dirá alguém com sarcasmo. Tá? Então, eu trouxe essa fala, essas minhas falas de hoje, tá? São mais especulativas, elas estão ainda no terreno de eu pensar melhor, tá? Mas de uma questão eu cheguei a ela de modo bastante, eu confirmei, enquanto eu falava, eu estava pensando, a questão do dispositivo. A literatura do Gonçalo M. Tavares é um contradispositivo que usa os mesmos mecanismos que dão vida ao dispositivo. Bem? Muito obrigada. Obrigado, professora Rosana, pela sua fala. Anotei várias coisas aqui para depois a gente destrinchar um pouco mais, né? Tanta coisa interessante e como um assunto muito complexo, né? Pouco tempo de fala, né? Realmente a gente pode depois explorar um pouco mais. Tá? Muito parabéns. Então, agora eu convido para a fala a professora Lilian Jacotto, da USP, cuja fala se intitula A Velocidade como Patogênese no Mundo de Gonçalo Tavares. Então, com a palavra, professora. Muito obrigada, Paulo. Eu agradeço muito a Abraplip. Queria parabenizar também pelo evento, tá saindo muito bem. E agradecer estar nessa mesa com a Rosana e com a Madalena, que são interlocutoras super importantes, com quem eu tenho trocado figurinhas. E eu queria também dedicar esse texto aos meus alunos que participam do grupo de pesquisa, né?
que eu oriento, que eu lidero, que é o NELP, né? E esses alunos têm feito pesquisas desde a iniciação científica, mestrado e doutorado, e me ajudam muito a pensar a obra do Gonçalo M. Tavares. Eu vou tentar falar o mais próximo possível, porque o meu microfone, às vezes, pode dar alguma oscilação e vocês vão me sinalizar. Vou pedir licença para compartilhar o meu PowerPoint. Bem, então, o meu trabalho tem esse título, né, A Velocidade como Patogênese no Mundo de Gonçalo M. Tavares. Eu dividi esse texto em algumas partes. A primeira parte fala da velocidade como valor. No ano de 2015, por ocasião das comemorações do centenário do modernismo português, assisti a uma mesa redonda sobre o futurismo. Enquanto os participantes rememoravam as propostas do movimento e os ecos da vanguarda sobre o grupo de Orfeu, Gonçalo M. Tavares elaborou uma apreciação crítica ao elogio da velocidade que o século XX celebrava nos seus ingênuos primórdios. O autor de Uma Viagem à Índia fazia o balanço das alterações que a velocidade causou na era da técnica. Naquela fala sempre impulsionada pelo dom ensaístico que lhe é peculiar. No manifesto de Marinetti, a velocidade assedia ao estatuto de valor ético e estético dado aos bens culturais. Na 8ª linha do manifesto futurista, lê-se: nós estamos sobre o promontório extremo dos séculos. De que vale olhar para trás no momento em que nos cabe arrebentar os portais misteriosos do impossível? Tempo e o espaço morreram ontem. Agora vivemos no absoluto, pois já criamos a velocidade eterna e onipresente. Talvez a obra de Tavares transversalmente esteja a construir uma crítica rigorosa a esse complexo de ilusões que o século XX nos legou, ao lado de outras vozes de lucidez, das quais destacaria Paul Virillo, a nos alertar para o paradoxo da aceleração que nos conduziu à inércia mediante a substituição gradativa do humano pela máquina. No ensaio Notas sobre os Doentes da Velocidade, Vivian Aschenschun se pergunta: mas não era essa a política da velocidade que Marinetti celebrava? Um fascismo da imediatez. Acabamos por ser isso, os funcionários esgotados de uma velocidade autoritária e onipresente. E a mexicana cita Álvaro de Campos: o que há em mim é sobretudo cansaço, um supremíssimo cansaço, íssimo cansaço. Fazendo coro aos críticos da velocidade, Milan Kundera, no livro A Lentidão, parece responder àquele fascínio futurista que seguia confiante, sem olhar para trás. Kundera associa a lentidão à memória e a velocidade ao esquecimento. Nossa época tem o desejo do esquecimento do passado. Para além de abolir a noção de espaço, encurtando grandes distâncias, a aceleração técnica alterou profundamente a percepção do tempo e do nosso próprio corpo. Lilian, oi. Me desculpa, você acho que não compartilhou com a gente a sua tela, ninguém está vendo o PowerPoint. É mesmo? Você me desculpa ter atrapalhado, mas é que a gente está aqui no chat perguntando, tá, Lilian? Obrigada. Claro, eu agradeço. Poxa, que pena. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer aqui. Vocês vão me dizer se aparece agora. Vocês podem me dizer se está aparecendo? Sim, Lilian, agora está. Só falta dar aparecer eles. Agora sim, Lilian. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Rosana. Que bom que você falou. Bom, eu estou na minha terceira citação já de Milan Kundera.
Ao contrário do motociclista, quem corre a pé está sempre presente em seu corpo, forçado a pensar sempre em suas bolhas, em seu fôlego. Quando corre, sente seu peso, sua idade, consciente mais do que nunca de si mesmo e do tempo de sua vida. Tudo muda quando o homem delega a uma máquina a faculdade de ser veloz. A partir de então, seu corpo fica fora do jogo e ele se entrega a uma velocidade que é incorpórea, imaterial, velocidade pura, velocidade em si mesma, velocidade êxtase. A dromologia de Paul Virillo salienta que a tecnologia e a velocidade são produtos da guerra e, em que pese a glamorização da sociedade de consumo, está associada à violência do desastre, desde os descarrilamentos dos comboios aos acidentes aéreos, até aos desastres ecológicos e psíquicos oriundos da poluição da vida urbana. A velocidade que foge ao controle das mãos, do corpo, do entendimento, eis a origem da catástrofe. Mas não se trata, em Gonçalo M. Tavares, da negação da técnica, mesmo porque subsiste uma consciência de quão tênue é a linha que separa a técnica e natureza no humano. E esse limite, já perdido, é o que nos caracteriza como era geológica no Antropoceno. Já a velocidade é abordada em dois âmbitos, ambos com complexidade crítica. No âmbito ético, em que pensa as consequências da velocidade nas relações que o homem estabelece com o seu próprio meio e espécie, e no âmbito estético, na medida em que pensa e pratica os ritmos de sua escrita. No seu Atlas do Corpo e da Imaginação, Tavares parte da seguinte premissa: diz-me a que velocidade andas, dir-te-ei qual a tua moral. Isso nos leva às origens do problema desde a exploração do homem na alienação do trabalho, que o submete a ritmos maquinais, a ausência de reflexão sobre as consequências de cada ato por pura pressa, até a impossibilidade de olhar para o outro, por falta de tempo, o que aniquila toda a possibilidade de compaixão. Para Tavares, é a velocidade da interpretação dos acontecimentos que fundamenta a ética. Na contramão dos movimentos irrefletidos, o ensaísta retoma a pergunta de Peter Handke: por que é que nunca criaram um Deus da lentidão? Ao que ele mesmo responde: eis o enigma. A lentidão sempre foi vista como algo negativo, que retira, que subtrai. Entretanto, ela torna visível a verdade dos pormenores, desaliena, sensibiliza. Tavares chega a formular a ideia de que a verdade é uma velocidade, e só se torna possível quando se consegue observá-la na velocidade certa. E que esta velocidade certa é a medida entre duas velocidades, a do observador e a do objeto observado. Isso nos leva ao segundo âmbito em que Tavares se dedica a pensar a velocidade. Seria a escrita um antídoto da aceleração? Estamos numa fronteira efetivamente perigosa, numa proporção que não acomete casos individuais, mas toda uma coletividade que se desata do próprio corpo, progressivamente colonizado pela técnica, e com ele afastamo-nos também dos afetos. E é assim que, desde os relatos que já em meados do século XIX expressavam o fascínio e o pavor da catástrofe, impera a necessidade de escrever a velocidade para pensá-la, de escrever os pormenores das deformações físicas geradas num acidente que ultrapassa a percepção natural do olhar, em câmera lenta, como no cinema, de modo que possamos compreender cada movimento implicado na destruição. A escrita, mais que o cinema, na sua natural lentidão, tem funcionado como uma máquina de desaceleração. Penso no dia de Leopold Bloom, o dia mais longo da literatura, em que um par de horas ou 15 minutos podem se amplificar durante 200 páginas. Talvez a literatura não nos cure da velocidade. Nada mais desalentador, pensava Fauser, que os livros saudáveis.
Mas escrever e ler talvez possam nos aproximar do conhecimento de sua tragédia inerente ou ajudar-nos a decifrar em que estamos nos transformando e qual é a direção imprevisível para a qual nos arrasta o nanosegundo. No âmbito ético, em que a velocidade pode ser pensada, compreendida e, quiçá, refreada, Gonçalo M. Tavares pratica uma escrita que, independente de sua adesão a um gênero pré-existente, como poesia, romance ou conto, ou da criação de gêneros híbridos e muito particulares, como as tabelas que a Rosana acabou de comentar, cidades, Bloom Books, arquivos, investigações, subsiste sempre a atitude filosófica do ensaísta, do ficcionista que cria para pensar, estranhar, desalienar a consciência que comanda as ações levianas da pressa. Bom, a segunda parte se chama Pensar a Velocidade. Em 2014, Tavares publica uma narrativa intitulada O Hotel, em que foi levada ao teatro juntamente com 2 outras peças no âmbito da Kulturgest. Esse texto traz um ambiente distópico de um hotel situado numa cidade marcada pelo desemprego e humilhação nas relações de trabalho, haja vista que, logo à entrada, o hotel disponibiliza seres humanos ávidos para fazerem o papel de cães de companhia aos hóspedes que chegam. O hotel possui um pátio onde se fazem jogos clandestinos de lutas entre crianças, judeus e velhos, bem como esportes de pura barbárie, onde disparam contra os loucos atirados de grande altura que, se caem vivos, já começam a cavar suas próprias covas. As atividades recreativas desse hotel aludem mais ou menos diretamente aos campos de concentração pelos massacres, experiências científicas feitas com seres humanos, rebaixados que são a animalidade e a operacionalidade das máquinas que servem ao sistema. Dessa distopia destaca uma passagem que serve à discussão sobre a ameaça da loucura em função do ritmo acelerado a que estão sujeitos os habitantes locais. Uma vacina, o capítulo se chama Vacinação, está aqui editado. Uma vacina para não ficar maluco, uma fila enorme, tantos que já querem o mesmo, mas na fila há loucos e muitos. E, portanto, já não vão a tempo, já é tarde. Esse armazém de avarias é, afinal, um hospício que os humanos inventaram para internar essas máquinas que já deixaram de cumprir ordens. E por isso estão ali, inertes e malucas, as máquinas, como aqueles loucos internados e pasmados que, com enorme medicação, ficam para ali, com ar vazio. A vacina é composta disto, um líquido que faz abrandar, que atira a lentidão para cada canal, para cada órgão, célula, que diz mais devagar. Ou seja, estar louco é uma velocidade, um desarranjo da velocidade, não um desarranjo da ideia. Enquanto a comunidade deseja a todo custo vacinar-se contra a loucura, mesmo não havendo mais tempo de recuo da doença, que já vai avançada, o próprio sistema alimenta a causa da patologia coletiva, pois submete os adolescentes a um tratamento que acelera a sua chegada à idade adulta. Exatamente como acontece no mundo contemporâneo, em que a infância e a adolescência são tomadas como preparação para o mercado de trabalho desde o ensino fundamental. O título desse subcapítulo é O Teu Pai Assinou? É preciso continuar a descobrir coisas. Um grupo de investigadores com um menino de 14 anos no meio, num laboratório. Uma sucessão de choques elétricos nos sítios certos para ver se o adolescente cresce mais rapidamente. Crescer fisicamente e psicologicamente. Ali está ele, o menino, tem 14 anos e foi ele próprio que se tornou impaciente e se ofereceu como voluntário para ser adulto mais rapidamente que os seus outros. É preciso ver se assim já está em condições de substituir o pai e começar ele a trabalhar ou, pelo menos, a tentar encontrar trabalho ou, pelo menos, aceitar pacificamente que lhe cortem o cabelo, a ele, o raio do puto. Puto, em Portugal, criança.
O excerto faz alusão ao corte de cabelo que é imposto aos desempregados naquela comunidade. Nas ruas, vêem-se os adultos magros e sem cabelos, vagando pela cidade, magros e abatidos como os prisioneiros dos campos de trabalho. Mas na narrativa de Tavares, eles são homens, entre aspas, livres, seres dóceis, sobretudo os que já não conseguem ser úteis e vivem à margem da vida. A alusão a Foucault não poderia ser mais direta. O terceiro item, para que eu passo agora, é velocidade versus civilidade. Se os ritmos maquinais e a velocidade da vida urbana expõem o que há de barbárie, a civilidade, como horizonte do humanismo, requer lentidão. Em Mateu Perdeu o Emprego, de 2010, assistimos a uma cena em que dois homens se perdem num labirinto e, após longuíssimos minutos de tentativas falhadas de evasão, recebem o auxílio de um sujeito obeso e lento, que os conduz à saída. Trata-se de uma cena patética em que os sujeitos perdidos têm de conter a ansiedade da aceleração da fuga por exigência da boa educação. Cito: a situação dos dois homens era, pois, constrangedora. A lentidão com que Horowitz caminhava e, às vezes, que parou por cansaço, com uma respiração ofegante, fizeram com que a saída do labirinto demorasse horas. E a boa educação exigia aos dois homens que seguissem até ao fim, ou pelo menos até a saída do labirinto. O homem que o salvara. Aqueles 10 minutos foram para os dois homens uma tortura. Ao corpo que quer correr, exigiu-se que caminhasse ao ritmo de um homem que pesava perto de 150 quilos, pouco simpático, estranho e que não conheciam de lado nenhum. A boa educação prevê o olhar atento à alteridade, o respeito aos limites do outro, o que exige do humano o controle dos próprios instintos. Tudo isso se torna, por demais, oneroso, uma vida entregue à aceleração. Em contraposição a essa cena que constrange o indivíduo a se submeter à lentidão alheia, temos outra que dá origem ao encadeamento dramático em Mateu Perdeu o Emprego. O choque entre duas velocidades assimétricas, a do automóvel e a do transeunte. Ashley, que cuida do carro com uma devoção contra toda a sujidade da máquina que o levava a vários sítios do mundo, atropela Aronson, o corredor que, cito, todas as manhãs dava centenas de voltas à rotunda, como um carro que não soubesse o caminho, que hesitasse entre seguir por uma direção ou outra, que se deixasse estar por ali, à roda, não arriscando, não tomando uma opção. Enquanto estiver na rotunda, não estou perdido, pelo menos não volto atrás. A vida, apesar de tudo, é fácil, numa rotunda. As cenas em Mateu Perdeu o Emprego são, assim, imagens alegóricas. O percurso maquinal do corredor numa rotunda, correndo sempre sobre os próprios passos, dá conta do movimento rápido e alienante, sem o risco do erro, da aventura, da descoberta, enfim, de qualquer decisão de risco e transformação que fizesse de Aronson um sujeito ético. A ironia do atropelamento por uma máquina que excede a sua própria velocidade é, no campo simbólico, bastante eloquente. Aronson, um louco previsível, que decide, naquela manhã, correr no sentido oposto ao dos automóveis e é morto, atropelado por um deles que corria a grande velocidade. Subitem 4. As velocidades da escrita. Já no âmbito estético, interessa verificar como Gonçalo M. Tavares regula seus ritmos de escrita e como a velocidade pode ou não exercer um valor na sua poética. Em entrevista ao Jornal de Letras, o escritor compara duas obras recém-lançadas, Animalescos e o Atlas do Corpo e da Imaginação, no tocante aos ritmos de cada poética. É uma questão de velocidade. Diria que o Atlas tem a ver com uma certa lentidão de escrita e de pensamento,
tal como esses livros, Animalescos, Canções Mexicanas e Água, Cão, Cavalo, Cabeça, pertencem ao outro mundo de velocidade. Toda a minha escrita é rápida, mas esta é muito mais orgânica, instintiva, veloz. O reflexivo é mais lento. Não se trata de ser melhor ou pior. O que sinto é que chego a sítios completamente diferentes e que não quero abdicar de nenhum itinerário. É uma escrita mais bruta. Sim, mais brutamontes. A velocidade dá um choque maior, como se sentisse a brutalidade da escrita, referindo-se aí ao livro Animalescos. O Atlas, construído a partir da sua tese de doutorado, que a Rosana citou também, é uma obra de ensaísmo toda costurada por referências a uma tradição filosófica, teórica e artística, em que cada página estão contidos textos e notas de referência e comentários, além de dialogar com as fotografias dos espacialistas, o grupo de performance que colabora em todo o livro, não só com ilustrações, mas também com legendas, compondo um texto paralelo que estabelece uma relação nem sempre direta com o texto principal, o que exige um leitor mais lento, a folhear cada assunto como quem examina um grande mapa de construção subjetiva. Na entrevista, Tavares deixa claro que os dois procedimentos tutelares são os definidores do ritmo de que cada obra é investida, a saber, o da reflexão e o da livre associação. Esta, por sua vez, perface de saltos. É quando predomina a imagem como recurso de aceleração. De um lado, o pensamento reflexivo. Do outro, os instintos que fazem correr, saltar. De um lado, predomina a barbárie, a que corre e salta. Do outro, a civilidade humanista. Diz o escritor na entrevista: o instinto é o pensamento mais rápido que existe. Na ambiguidade da sua essência, as breves notas sobre literatura Bloom, como dicionário literário, assume desde a página de rosto seu peso e sua leveza, sua universalidade e subjetivismo, simultaneamente. Trata-se de um dicionário literário, entre aspas, gênero científico, universalizante e impessoal, formado por breves notas, que são anotações esparsas, fragmentárias, portanto, de um sujeito específico. Paradoxo comum à série que se intitula Enciclopédia, e que, neste caso específico, reforça sua natureza contraditória quando aponta no subtítulo uma das muitas maneiras definitivas de fazer literatura. Se trouxermos para a discussão esse gênero paradoxal, percebemos também a ambiguidade estender-se para uma obra que se quer definitiva, portanto, fruto de reflexão demorada sobre a literatura, mas que é também uma visão personalíssima desse autor de estranhamentos que é Gonçalo, na temporalidade de uma vida Bloom, isto é, dada ao instante efêmero de uma nota breve que lhe ocorre como um insight. E é nessa oscilação entre o definitivo e o breve, entre velocidade do instante e da lentidão reflexiva, que alcança a permanência no tempo, que a obra se estabelece no âmago das contradições rítmicas que organizam as leis do texto literário Bloom. Diz o próprio autor na nota inicial do dicionário, aspas, sigo por vezes percursos inimigos e velocidades diferentes. A própria definição de Bloom nas breves notas não é, à primeira vista, muito esclarecedora. Bloom, nome universal, aplicável a qualquer coisa ou acontecimento. Cadeira Bloom, livro Bloom, morte Bloom, namoro Bloom e etc. Bloom. Um qualificativo, uma marca, um sobrenome dado a coisas e pessoas que as torna ambivalentes, indefinidas. É, ao fim e ao cabo, um jeito de não nomear, pois é nesse mesmo dicionário que atribui à linguagem o poder de dar nome não às coisas, mas ao movimento das coisas. Ser Bloom é estar em movimento, em errância. Daí decorre que o dicionário Bloom é e não é um dicionário, na mesma medida em que toda definição não encerra o sentido, mas o abre.
Ecoam aqui as palavras de o toxicologologista Excelência. Cito: a definição de definição. Definição significa definir, finir, acabar. Dar uma definição é dizer uma última palavra sobre o assunto. Quem define diz a outro: nada mais tens a dizer sobre este assunto, pois acabei de dizer a definitiva palavra sobre a questão. Seria interessante pensar em definições que iniciam a conversa. Gosto de um pé que não se preocupa em apenas avançar. Gosto de um pé que descobre o caminho, que cada vez que toca o chão, abre uma nova hipótese. É somente aos poucos que vamos construindo o entendimento do qualificativo Bloom, pelas características que se depreendem do dicionário. Mas a palavra é cara a Gonçalo M. Tavares, pois, além do qualificativo de sua literatura, o autor utiliza-o como nome próprio, um apelido não apenas de pessoas, mas do mundo. Assim acontece a Maria Bloom, na perna esquerda de Paris, bem como ao herói da sua viagem à Índia, justamente as obras que ele classificam de sua produção como livros Bloom. Para aqui interessa sugerir a obra de Joyce como inspiração, uma vez que, como aponta a supracitada Vivian Ashenchuan, é o dia de Leopold Bloom o dia mais longo da literatura. Ashenchuan refere-se ao Ulisses joyciano para pensar a escrita como uma máquina de desaceleração. Entretanto, as notas sobre literatura Bloom elegem a frase como sua unidade mínima de sentido. Percebemos a preocupação de trabalhá-la pela recorrência de explicações que começam por toda a frase é, de modo que muitos verbetes definem um aspecto da literatura Bloom na relação que estabelecem com a frase. Exemplo, no verbete personagem. Disse que num livro Bloom as personagens são secundárias, as frases não. Ou, a única geografia da literatura é a frase. Centro do paradoxo em que essa literatura se assenta, a frase deve ter a força e a concentração de um pensamento complexo e disruptivo. Uma frase deverá perturbar o entendimento da anterior. A brevidade e a concisão são marcas dessa literatura. A frase não deve conter adiposidades, comumente atribuída a adjetivos que devem ser evitados. Isso torna a leitura fluida, veloz. Entretanto, pela sua individualidade, por ter força e autossuficiência, as frases atuam umas contra as outras. Isto equivale a dizer que, se a frase é rápida, o conjunto de frases se torna lento, pelo estranhamento que elas estabelecem entre si. Entre ritmos de aceleração e retardamento, o texto Bloom é assumidamente um reino desincronizado. Sua velocidade é indomesticável. Frase. Cito: podemos pensar numa inundação que começa na primeira letra da frase e que não termina na última letra da frase, pois alguma da água e da força passará para a frase seguinte. Uma frase não pode ser como um copo que contém água dócil para ser bebida. Uma frase é um copo que tenta conter uma inundação e não consegue. Cada frase é uma oportunidade para iniciar um mundo. A literatura Bloom aproveita essa oportunidade. Do ponto de vista rítmico, há o paradoxo de frases que avançam, rápidas, enxutas e dinâmicas, mas que no conjunto causam estranhamento, o que significa apelar para o exame lento no encalço da interpretação. É preciso pegar a frase Bloom com as duas mãos e olhá-la com muita atenção. Ela contém um mistério que deve ser estudado. Estudar o mistério é aumentar o mistério, não diminuí-lo. Citando aqui, mais uma vez, Gonçalo. Desde Shklovsky, o conceito de estranhamento, apanágio da arte moderna, atenta para o fato de que a interpretação promove uma desaceleração do olhar para o objeto artístico, uma demora desnecessária à construção de um sentido. A leitura do texto Bloom é rápida no que Gonçalo concebe como efeito de inundação.
rápida e intensa. Acaba por causar um incômodo, uma incompreensão que não se contenta com o primeiro olhar. Há que se tornar as partes, recolher indícios, revisitar a matéria, que ao fim e ao cabo mantém-se no flanco do mistério. Eu pulei um slide, vou para cá. Inundação, cito. Um texto pode ser subitamente inundado. Não se trata de uma soma tranquila. A inundação é um processo de conquista rápida de espaço. É uma força que surge e rapidamente ocupa centímetros quadrados, substituindo uma força anteriormente dominadora. E claro que se poderá construir um texto feito de sucessivas inundações. Não há uma média de inundações aconselhável por página. Uma inundação por frase poderá ser demasiado ou não. Esse ou não é que mata, né? O meu último tópico, estou caminhando para o fim, já bem no final. Imagem e inundação. Contudo, falta ao dicionário um verbete essencial, a imagem. Trata-se do dispositivo de salto, ao qual o autor se refere na entrevista, lembrando o que a arte nunca nos deixa esquecer, que é o fato de que o nosso pensamento funciona muito por associação, por grandes saltos. Sutilmente, a imagem aparece no dicionário Bloom ao fim do verbete, o verbete avançar. Na frase, a cabeça é a parte da frase que imagina. Afinal, a escrita de Gonçalo M. Tavares é lenta ou rápida, conforme o animal que está a criar, de maneira refletida ou como um jorro de que não tem nem quer ter controle. Mas o que dizer da leitura desses animais? Será mesmo que a imagem tavariana acelera também a leitura? Tomemos o incipit do romance Um Homem Klaus Klamp para observar os seus ritmos, isto é, o ritmo interno das frases que compõem o primeiro parágrafo do texto e o efeito que esse parágrafo desempenha no ritmo de leitura que ele anuncia. A bandeira de um país é um helicóptero. É necessário gasolina para manter a bandeira no ar. A bandeira não é de pano, mas de metal. Abana menos ao vento, frente à natureza. Nota-se a concisão do período, que a cada oração avança no enigma, sem desvendá-lo. O enigma se desenha na composição de figuras que entram em contágio, numa comparação de termos à primeira vista muito díspares, a bandeira e o helicóptero. Os dois constituem a base de uma metáfora sem semelhança física ou uma correspondência simbólica facilmente reconhecível pelo leitor. Um enigma abre o romance. Uma bandeira pesada ao vento. Uma metáfora incômoda que exige a releitura, um recuo já à porta do universo. Não há adiposidades nas frases. O período é muito curto para reunir tantas informações e não se alonga o suficiente para desfazer a sua opacidade. Uma esfinge metálica. Decifra-me ou desiste a tempo. O fato é que, assim que nos pomos a ler Um Homem, Klaus Klamp, deparamos com a tal inundação. Nesse incipit, já ficamos a saber que se trata de uma invasão de território, que o helicóptero que paira no ar é do inimigo que avança, que estamos numa guerra que acontece num tempo cuja tecnologia é a de um passado próximo, que se fosse hoje seria um drone, né? E em que os países disputam pela primazia das fontes energéticas, o petróleo, como um dia foi o ouro em riqueza. E que as guerras advindas dessa disputa têm uma capacidade mais agressiva no que toca ao domínio da natureza. E haveria mais a dizer, porque nessa síntese Bloom, essa bandeira ainda guarda os seus mistérios. A literatura Bloom, de Gonçalo M. Tavares, independente do animal que temos em mãos, é tecnicamente veloz, mas só aceita o leitor lento.
Como afirmou uma vez o escritor em entrevista, aspas, acima de uma certa velocidade deixamos de ver o que está lá fora, deixamos de ver por completo, cegamos, mesmo em termos políticos. Muito obrigada. Obrigado, Lilian, pela sua fala. Também já notei aqui algumas coisas muito interessantes, né? Depois, se a gente puder, tiver tempo, né, para falar um pouco mais, né? Algumas coisas que, de fato, você tratou e a professora anterior também tratou, né? Então, agora, a última e não menos importante, né, dessa mesa, professora Madalena Vaz Pinto, da UERJ, que vai nos falar um pouco sobre a geração dos humanos com os olhos estupefatos. Leitura do Diário da Peste, de Gonçalo M. Tavares. Então, professora, a palavra. Obrigada, Paulo. Boa noite e boa tarde. Quer dizer, agora já é boa noite também aqui. Em Portugal já é muito tarde. Boa noite a todas e todos. Estou contente por estar aqui. Faço parte, como sabem, da diretoria desta Abraplip. Então, também é uma satisfação estar aqui como uma das pessoas que pensou esta organização. E estou muito contente por estar nesta mesa, especificamente, com a Rosana e com a Lilian, minhas duas colegas, que pensam e trabalham e se alimentam, certamente, dos textos do Gonçalo M. Tavares. Somos, de facto, fãs, acho que se pode dizer, do Gonçalo M. Tavares. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou precisar que vocês me digam se eu já estou com a tela ou não. Está aparecendo. Já estou, ok. Sim, sim. Ok. Vou então passá-la agora para o modo maior. O que eu vou fazer aqui é uma montagem a partir do texto do Gonçalo. Eu espero que ela faça sentido para vocês. A geração dos humanos com os olhos estupefactos. Leituras do Diário da Peste, o ano de 2020, de Gonçalo M. Tavares. A capa do livro, editada em Portugal pela Relógio d'Água, publicado diariamente pelo escritor português Gonçalo M. Tavares no jornal Expresso e em mais 15 países simultaneamente, este Diário da Peste traz algo de novo para a literatura mundial. As aspas são de contracapa do livro e de alguns comentários que eu encontrei sobre a publicação. O livro já foi editado na Argentina e vai sair em França, Grécia, Espanha, na Moldávia, no Canadá e nos Estados Unidos da América. Escrito a cada dia, acompanhando as tragédias e os acontecimentos do primeiro impacto da pandemia que mudou o mundo, o Diário da Peste marcou literariamente o ano de 2020, acrescenta a editora portuguesa Relógio d'Água. O Diário da Peste dá expressão e forma ao que estamos a viver, como nenhuma imagem, nenhum direto, nenhuma notícia, nenhuma reportagem consegue dar, escreveu o crítico António Guerreiro no jornal O Público. Diário da Peste, o ano de 2020. Um diário que nasce público, escrito diariamente e publicado nas páginas de um jornal, afastando-se assim da ideia mais comum da escrita diarística, como uma escrita íntima, para si, discreta e irregular. Cito notas iniciais do próprio autor que antecedem as páginas deste diário. Em março de 2020, atarantado a ver imagens de Itália, senti-me, como muitos, bombardeado por bombardeiro nenhum. A minha atenção estava completamente atirada para as notícias e para a pandemia. Ou ficava pasmado, e em corridas circulares ao redor da mesa com os meus cães, ou virava toda a energia para o que estava a acontecer. Diante daquela tragédia e intensidade, a escrita tinha de estar presente. Escrever no próprio dia, diz, obrigou-me a sentir os objetos em direto. E por isso, toda a variação pessoal está aqui também presente. Pela primeira vez, no mapa do mundo,
de baixo a cima, da esquerda à direita, um assunto comum. Um diário escrito entre 23 de março e 20 de junho. Páginas preenchidas por frases, notícias, leituras, descrições, relatos, memórias, dispostas em sua heterogeneidade. O diário como montagem. A montagem nos mostra que as coisas talvez não sejam o que são e que depende de nós vê-las diferentemente, segundo a nova disposição que nos propõe a imagem crítica obtida nessa montagem. Didi Huberman. Maria Gabriela Lansol. Quem escolhe a palavra decide o real. Gonçalo M. Tavares. Esta frase está em Gonçalo M. Tavares no Atlas do Corpo e da Imaginação. Que imagens escolher? Que notícias selecionar? Só vemos aquilo para que olhamos. Olhar é um ato de escolha. A forma como vemos as coisas é afetada pelo que conhecemos ou por aquilo em que acreditamos. Estas duas citações são do John Berger em Modos de Ver. Esta imediaticidade e concentração em um acontecimento concreto da vida real diminuem, mas não anulam, a disposição à errância como princípio orientador da obra de Gonçalo M. Tavares. Errância no sentido de escrever mais ou menos sem meta, como se lê em um dos versos do poema Mapa. Dito de outra forma, a escrita deste diário se desloca a prática da atenção lateral, como aliás é dito nas notas iniciais. Nestas semanas a atenção lateral foi suspensa e uma atenção surgiu e não se afastou. Talvez não a anule completamente. Mesmo que não se trate de uma escrita lenta, resultado de um movimento distendido de pensamento, mas colada ao dia, absorvida pela propensão ao fragmento e à escrita descontinuada, essa atenção lateral mantém-se como forma de ler. Ler no sentido amplo desta palavra. Ler os acontecimentos. A opção por este registro em direto, resultado da velocidade da minha cabeça naqueles dias, imprimiu um rebaixamento do eu consciente e o aflorar de uma dimensão subjetiva mais desprevenida. No processo de escrita do diário, o estado de disponibilidade para o presente e a anotação dos acontecimentos e peripécias que o compõem articulam-se com o repertório previamente existente e o ímpeto investigativo a que a poética tavariana nos acostumou. Essa articulação subverte uma possível ordem cronológica, cria uma densidade textual encadeada por múltiplos registros e discursos, e é essa fricção que vai formando o texto sucessivo dos dias. O registro do contemporâneo apresenta-se desse modo modalizado pelas questões fundamentais de uma poética e pelos seus modos de apresentação. Uma poética que apresenta suas próprias chaves de leitura, na qual a autoria manifesta-se de forma polifónica, não totalizadora. Uma escrita para ser assimilada a cada dia apresenta-se agora ao leitor de forma compacta, como um bloco de 300 páginas. Refiro-me ao livro. O livro, agora publicado, está dividido por dias, cada dia correspondendo a um texto, cada texto tem um título, uma frase retirada dele mesmo, cada texto ocupa entre 2 a 3 páginas, um dia mais, outro dia menos. A leitura diária não é recuperável. Que experiência de leitura se torna possível? Que modos? Que protocolos? Uma página por dia? O leitor está livre e perdido. Começa a ler, continua, hesita, volta, recomeça, sublinha, risca, anota, ensaia alguns roteiros. Mas não é sempre assim, na leitura dos textos deste autor. Abandonar a pretensão da ordem e da lógica, abandonar-se aos impactos da leitura, deslocar-se da longa tradição de narradores intrusos e moralizadores, de níveis de interpretação altos, de leitores infantilizados. Ler Gonçalo M. Tavares com Gonçalo M. Tavares. Atlas do Corpo e da Imaginação. E cito na íntegra uma dessas páginas. 1. Valorização de um espanto agressivo. 2. Chegar a afirmações
que colocam questões. 3. Circulação em redor do que não tem resposta. 4. Multiplicar conceitos. 5. Ligação entre acaso e conhecimento. 6. Ligações cronológicas livres. 7. Investigação irrepetível e individual, não visa leis. 8. Alcançar a custo conceitos não definitivos. 9. Investigação que exige ser contestável. 10. Permitir a entrada do pensamento dos outros. 11. Não chegar a resultados. Aumentar a lucidez através da colocação de múltiplas hipóteses. 11. 12. Utilização do fragmento. Impõe uma urgência, uma impossibilidade de diferir. Acelera a linguagem e o pensamento. – 23 de março de 2020. NASA cancela pesquisas na Lua. Mateu come uma garrafa de pasta à janela, uma garfada de pasta junto à janela, desculpem, que dá para a rua Vitório de Sica. De Sica foi o cineasta de ladrões de bicicletas. Na Lombardia, uma mulher grita pelo nome de Paolo. Um doente no hospital da Lombardia vê o rosto da mulher e do irmão num iPad bem levantado no ar pelas luvas brancas do médico. O Hotel Marriott é transformado num hospital de campanha. Quartos de luxo são agora quartos para 10 pessoas. O espaço todo usado, distribuído entre máquinas, doentes e médicos. Uma nova agricultura urgente semeia doentes e ventiladores. O presidente da Associação dos Reformados diz para as gerações jovens não se esquecerem deles neste momento, para não se esquecerem dos pais e dos avós. Uma menina ao meu lado chora. O ministro fala sobre medidas, peso e fita métrica para o que não vê. Andreotti, 60 anos, de máscara na cara, passeia um cão muito pequeno com uma correia longa. 86 mortos em França. A minha cadela pastora belga chama-se Roma. Roma está intacta e viva, e abana a cauda. Ela levanta-se, parece um urso preto. Dou um abraço a Roma. Roma não chora, mas não está contente. Digo-lhe, Roma não chora. Termômetro. Temperatura 37,2 centígrados. Graus centígrados. Um jogo de bolso individual. Sobe, desce a temperatura. Dizem que as valas dos mortos no Irão podem ser vistas do espaço. A muralha da China, as valas comuns. Depende das alturas. A que altura tens coragem de subir? Para subir e ver. 37,3 de temperatura. Temperatura de cada país, temperatura biológica e não exterior. O humano 2 está com a febre altíssima. O humano 3 joga na consola o jogo mais antigo. Bater bolas contra a parede. Os jogos desportivos suspensos. Há um placar macabro que anuncia um único número, que já não tem adversário. Roteiros, roteiros, roteiros. Roteiro número 1. A vergonha de ser homem. Haverá razão melhor para escrever? Gilles Deleuze, em Crítica e Clínica. Idosos espanhóis pedem para que não os discriminem dos cuidados intensivos. As associações de idosos e deficientes pedem à comunidade científica para rever os protocolos e manuais para banir qualquer indício de desigualdade e garantir que sejam absolutamente respeitosos do quadro de direitos humanos. Crianças em risco de maus tratos deixam de receber visitas de rotina da Segurança Social. Estar doente é uma ameaça ao Estado. Politizar o vírus pode levar a muitos mais sacos de cadáveres, diz a OMS. Reino Unido. Chamadas para a Agência de Apoio à Vítima Doméstica disparam em todo o território. Muitos presos brasileiros escrevem cartas de despedida às suas famílias. Dizem que estão a ficar doentes. Tosse, febre, pedidos de ajuda em várias celas. Passados 7 anos, 2 semanas ou 2 meses, sairá à rua uma nova espécie humana, cheia de vontade de construção, cheia de vontade de destruição. Humanos 2.0. Relatos de problemas psiquiátricos aumentam. Adultos pedem socorro anónimo por telefone. Roteiro número 2. História. O fim do mundo sempre foi anunciado em forma de estatística. O século XXI partido em 2 por um vírus. A catedral e os humanos. A catedral é mais experiente do que esta geração. Já viu isto. O que é novo para os humanos não é novo para a pedra.
O século XXI começou em Yuan, o primeiro nas Torres Gêmeas, 2001. Às 3h49 da manhã, de 9 de agosto de 1945, o Bockstar, pilotado pela equipe Sweeney, foi carregado com a Fat Man, tendo Kokura como alvo principal e Nagasaki como alvo secundário. Por cima de Kokura, nuvens, clima incerto, vento que traz poeira. Demasiadas nuvens entre um bombardeiro e a cidade de Kokura. É preciso ver bem para deixar cair a Fat Man. Salvo pelo sol, salvo pelas nuvens. O mundo é esquisito. 3 voos por cima da cidade e o bombardeiro desiste de Kokura e dirige-se a Nagasaki. As nuvens salvam Kokura. Roteiro 3. Cotidiano. Roma tem sede. Ponho alga na malga. A mão treme, a pata não. Olho pela janela, tudo vazio. Em cima, em baixo, ao longe. Entro no YouTube, perto do final do concerto. Bocelli está fora da Catedral de Milão, alguns passos, e para. Telefona um amigo. Pergunto-lhe, estás a ficar louco? Sim, responde ele. Tonturas ontem, à tarde, deitado. Corta a barba com a máquina que caiu à água há 2 semanas, mas sobreviveu como um náufrago de metal. Necessidade de leveza. Dar comida aos cães organiza o meu tempo. Sem a fome deles, estaria com mais vertigens. Nesta parte final do diário, quero entender um pouco mais. Descasco uma maçã e faço o exercício de a cortar em bocadinhos, mais pequenos do que uma falangeta pequena. Como, sobre o imperativo do distanciamento social, se tornou possível acompanhar os acontecimentos? Como o mundo chegou até nós? Como viver junto, para usar a expressão de Roland Barthes, se fez possível? Esse facto obriga-nos a uma revisão sobre a técnica e a sua mais recente concretização, as tecnologias digitais. O corpo, em sua potência dançante, luta para sobreviver, e sobreviver agora é continuar a respirar. Sobreviver agora é ser capaz de, não obstante, produzir alegria. O corpo não se anula, reinventa-se. Qualquer esforço de apreensão e reflexão deste período, qualquer livro ou texto ou artigo publicados, tem como pano de fundo uma calamidade. 3 milhões e muitos mil mortos. E ainda não chegámos ao fim. Escreveu Hannah Arendt em Homens em Tempos Sombrios. Até nos tempos mais sombrios, temos o direito de esperar ver alguma luz. E é bem possível que essa luz não venha tanto das teorias e dos conceitos, como da chama incerta, vacilante e muitas vezes ténue, que alguns homens e mulheres conseguem alimentar em quase todas as circunstâncias e projetar em todo o tempo que lhes foi dado viver neste mundo. Cabe-nos hoje atualizar a afirmação e inserir nela outros seres e saberes na construção de uma cosmogonia não patriarcal, não antropocêntrica, pela manutenção e reprodução da vida. Diário da Peste, página 298. Não vai apenas haver um depois disto, mas um grande depois. Um depois ambíguo, brutal e alegre. Obrigada. Obrigado, professora Madalena. Vamos agora trazer todas, né, para nossa sala virtual aqui, para nossa mesa virtual, na verdade. Interessante, né, ouvi-las aqui e poder fazer, né, uma relação entre as 3 falas, né. É muito interessante que isso não foi, às vezes, nem planejado, mas a forma como se desenhou, né, as falas, né, que eu pude anotar aqui, bem interessante, por exemplo, pensando na fala da Rosana, em que ela trouxe, né, para nós aqui a discussão do Agamben sobre o dispositivo, né, e como isso depois foi ficando claro em cada fala, né, que as professoras foram abordando, né. Então ela trouxe aqui esse pensamento, né, do Agamben a partir da profanação, o contradispositivo, né, a questão da crítica, o que são esses contradispositivos na obra, né, do Gonçalo. E depois ela foi uma coisa interessante que ela disse, que eu anotei também, que depois apareceu na fala da Lilian e também fechou na fala
Madalena, né, a questão de como esses lugares são desconstruídos, né, são pensados, né, são heterogêneos, né, isso apareceu em muitos momentos aqui, a questão da linguagem, da própria literatura, né, ou seja, que não se estabelece um método, né, isso é explicado, explicitado depois. E aí, Madalena, não, desculpe, né, Rosana, eu queria que depois você pudesse falar só um pouquinho, né, porque você trouxe bastante essa parte teórica, né, ficou muito rico sua fala. Eu até notei que você disse um momento, né, pensar a obra, então, do Tavares como contradispositivo, e você até citou a questão do narrador, né, que você participou de uma banca, né, algo assim. Como ficaria essa voz narrativa, né? Talvez você daria algum exemplo sobre isso, porque eu acabei de olhar aqui nos nossos comentários, né, pergunta não houve, né? Não, houve uma pergunta assim, daqui a pouquinho eu passo, da Cláudia Amorim. Aí, se puder colocar a pergunta dela na tela aqui, fica mais fácil para discutir. Ela diz o seguinte, né? Escrita como fragmento, fricção. E aqui pode ser para todas, né? Batalhas essenciais, democracia são linguísticas. Poderiam comentar mais um pouco? Parabéns pelas reflexões. Então, pergunta mesmo, direcionada a alguma professora, não houve. Estou só trazendo isso daqui para a gente né, ter esse diálogo. E depois a Lilian trouxe um pouco, eu anotei aqui, foram 5 páginas que eu consegui anotar. Uma coisa interessante que ela disse, né, pensar essa escrita como um antídoto para a aceleração. Se estiver errado, você me corrige, porque você foi falando, eu fui anotando aqui, né, o que eu consegui anotar, né? Escrita como um processo de desaceleração, brevidade, concisão, né? Você voltou lá no Manifesto Futurista. Então, o que a Rosana disse antes, você acabou, né, também trabalhando como um acordo, né? E para fechar esse diálogo, a professora Madalena trouxe, né, a obra recém-publicada, o Diário da Peste, 2020, que na verdade é repensar essa própria noção de diário, né, o que me parece, né, já que esse texto ele é coletado, ele é discutido a partir do próprio jornal. Então, se discute essa própria escrita de si, que você trouxe no início, pensando esse lugar, né, desse eu que escreve, né? E uma coisa que você colocou lá, que eu anotei também, sentir os objetos em direto. Né? O diário como montagem, o diário a partir desse empirismo de falas, né? Então, eu só coloquei essas observações aqui, que a partir das falas de vocês, isso para mim, né, como o mediador da mesa, ficou muito dialógico, né? Parece que uma fala se casou com a outra. Então, deixo agora a palavra com vocês, tá? Quem quiser, fica à vontade. Quem quiser falar primeiro... A primeira questão foi sobre a relação com a democracia, que eu acho que, se me permitem, é algo que meu texto, sobre o qual o meu texto não avançou, mas porque eu cortei também, o Gonçalo fala que as democracias são lentas, né? E que o problema das democracias e o sinal mais radical de que elas estão derruindo é quando começam a trocar muito as suas leis, a mexer demais nas suas leis, porque as leis foram projetadas para perdurar, né? E eu acho que as nossas falas, e todas as falas da Abraplip, elas são essencialmente políticas, né? A gente está falando de qualquer coisa, mas qualquer coisa tem que ser vista desse ponto de vista no momento que nós estamos vivendo hoje, não só no mundo, mas no Brasil, essencialmente, né? Então, eu queria aproveitar essa deixa da pergunta para pontuar com mais isso, né? A gente está vivendo um momento de transformação muito irrequieta de leis em que estavam estabilizadas as leis da democracia, né? E, de repente, essa coisa de toda hora ficar querendo trocar a lei é um sinal de alerta, né, muito sério. Estão mexendo em bases aí que deviam ser bases que existem para perdurar, né? Então, é lenta, a gente tem que discutir, né? A questão mesmo a discussão tem tudo a ver com a lentidão da democracia, né? Não é para tomar atitudes arbitrárias e mudar
as coisas que estavam já assentadas, pelo menos de bom no país, né? Eu queria trazer para essa questão política nossa também. Obrigada pela deixa. Professora Rosana, quer falar? A Madalena? Então, eu estava. A fala da Lilian, tá? Especialmente, Lilian, quando você falou do Bloom. No texto do Agamben, do que é um dispositivo, tem um momento que ele fala do Bloom. E o Bloom, o que é o Bloom? É o inócuo cidadão das democracias pós-industriais. É o sujeito que é comum, e essa coisa de ser comum não é um refúgio, é um perigo, porque ele pode ser considerado também o terrorista em potencial. Então, é interessante como, assim, nós em nenhum momento dialogamos sobre essas questões, mas as nossas preocupações são semelhantes nesse sentido, tá? Porque quando eu falei dos dispositivos, né, a partir do Agamben e também a partir do Foucault, quando o Agamben vai falar, por exemplo, do telefone celular, né? Esse sujeito que pensa que é um sujeito, ele acaba sendo refém desse dispositivo. Ele acaba sendo refém desse lugar da efemeridade, que é o lugar da velocidade, que é um momento, eu anotei inclusive algumas falas suas, né? A velocidade versus a civilidade. Quer dizer, controlar a velocidade é uma demonstração de civilidade, de empatia. Quando a gente não controla isso, nós nos desgovernamos. E a falta de controle, aí eu não tinha pensado nessa questão da legislação, por exemplo, em um lugar como o Brasil, tá? Mas a falta de controle sobre essa velocidade com que as leis estão sendo dadas, tá? Esse é um indício de falta de empatia, que nós vemos em outras esferas. Tá? Então, é significativo pensar isso, né? E a questão ética, né, que você tem no seu grupo de pesquisa, seu trabalho desde há muito tempo, né, que eu estava pensando, inclusive, nas fake news, né, quer dizer, a velocidade com que a informação é produzida e com que ela é interpretada, quer dizer, o sujeito que interpreta essa informação, ele não tem argumentos, porque ele não parou para pensar, ele tem o tipo, gostei, não gostei, odeio você, não gosto, amo, mas isso não é argumento. Tá? Sequer é um argumento patético dentro da ordem retórica. Tá? Então, é uma falta de argumentação, é uma falta de justificativa para as coisas. Tá? É isso que eu tenho a pensar agora. Enquanto isso, eu vou pensando mais coisas. Eu acho que a escrita do diário, ele pôs muitos desafios ao Gonçalo, né? Exato, um dos desafios foi a velocidade, né? Mas a velocidade da escrita diária numa cabeça investigativa, foi isso que eu tentei argumentar, né? Adquire um outro desdobramento, né? Quer dizer, não é um pum, é uma coisa que já é absorvida numa cabeça que pensa, que relaciona, que tem um repertório X, enfim. Então, eu achei isso um desafio muito interessante. Achei muito interessante o desafio para o Gonçalo. Nós que conhecemos Gonçalo não se coloca enquanto primeira pessoa nos textos que escreve, no sentido de se expor, e agora ele se expôs, não é? Bem, se expôs da maneira que ele se expôs, mas, enfim, nós acompanhámos o que eu tentei fazer com os roteiros que eu estabeleci, e o que eu tentei fazer no meu texto foi confundir o meu texto com o texto do Gonçalo, fazer um compósito, uma montagem mesmo, né? Mas quando eu tentei, então eu vou fazer o meu roteiro dentro destas 300 páginas, né? E, por exemplo, quando eu pus o roteiro histórico, o Gonçalo vai escrever sobre a pandemia, mas o Gonçalo vai trazer vários acontecimentos, calamidades, tragédias que aconteceram no mundo ao longo da sua história. Então, quer dizer, a gente também, quase como se fosse um puxão de orelhas para nós agora do século XXI, porque nós, claro, temos sempre tendência para considerar o nosso tempo o pior dos tempos, né? O mais desafiador, o mais trágico, né?
E é preciso lembrar que os nossos pais, ou os nossos avós, pelo menos, viveram 2 guerras mundiais, quer dizer. Então, assim, não é diminuir em nada o que nós estamos passando, é só tentar, e eu acho que o Gonçalo consegue fazer isso, criar esse tal distanciamento que é um retraimento é um desaceleramento do pensamento, né? É um pensar, é um relacionar, né? Então, e acho que uma coisa muito interessante neste, que eu não tive também, mas que eu vou para o texto escrito certamente abordar, e me faz lembrar o Agamben. O Agamben teve aquelas tomadas de atitude um pouquinho, digamos assim, catastróficas no início da pandemia, né? E nessa própria crítica dele ao dispositivo celular, nós não teríamos conseguido estar juntos se não fossem os dispositivos, né? E as mídias e tudo mais. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante para se dizer, né? De alguma forma, nós estamos aqui, nós estamos nos vendo, nós estamos conversando, né? E se não fossem as mídias, nós não estaríamos aqui. Então, nós que somos professoras temos que ensinar os nossos alunos ao uso crítico dos dispositivos, porque os dispositivos não vão mais sair das nossas vidas, não é? É preciso confiar na inteligência também, na sensibilidade das pessoas e desenvolver modos críticos de circular e de funcionar. Não é? Os dispositivos mudam, as maneiras de ver os dispositivos mudam, como você muito bem colocou, Rosana, no começo da sua fala. Então, acho que foi muito bom, né? Também acho que realmente a gente se completou. Quem viu esta mesa e que não conhecesse o Gonçalo, hipoteticamente, não sei, pode ter ficado com uma ideia do Gonçalo, da escrita do Gonçalo, das preocupações do Gonçalo, dos modos de escrita do Gonçalo. Aqui, na verdade, não tem perguntas, tem ótimas apresentações, falas se afinaram muito, bravo, ótimas falas. Só elogios a todas aqui. Então, vocês querem fazer mais alguma fala? Querem agradecer? Passa a palavra de novo para vocês, jogar a bola aí. Eu acho que já previa isso, que as nossas falas fossem ficar muito complementares e que nós íamos tocar em questões comuns, né? Mas acho que a Rosana deu a palavra dispositivo e ela circulou bem pelas falas, né? E eu acho que a Madalena concluiu muito bem, dizendo a questão não está no dispositivo em si, né? Todo o problema tem sido no uso que nós damos, né? Como eu falei da técnica, né? Em nenhum momento a técnica está sendo colocada como o problema, ou que se tenha que evitar a técnica, muito pelo contrário, o diário acaba, né? A Madalena mostrou, o diário acaba salientando, né, essa importância desse mundo digital que possibilitou que a gente tivesse, né, uma reação em cadeia no mundo, né, e uma comunicação frequente. Então, o grande problema da tecnologia é o uso dela, e o uso dela depende muito da formação do sujeito, né, e da capacidade da pessoa ser empática, né, dela ter empatia. Acho que isso é fundamental para a política e para a vida, né? Então, essas falas estão muito bem enganchadas, foi muito bacana. Eu queria agradecer bastante essa organização que propiciou o nosso encontro. Eu não fiz um agradecimento no início, não, Paulo e colegas, mas agradecer a diretoria da Abraplip, aqui representada na figura da Madalena, tá, pelo empenho. Aliás, o Sérgio, aí, quando falar do presidente, ele sempre foi, assim, uma das expressões que para ele me parece, ele é um gentleman em vários sentidos. Então, ele conduziu numa situação muito complexa, tá, como essa, tá, essa Abraplip. E aí, Lívia, gentleman, eu só usei para uma pessoa até hoje, foi para o professor Maçã Moisés, porque para mim ele era um gentleman. Você que foi orientanda dele, sabe disso muito melhor do que eu. E o Sérgio, ele pertence a esse estirpe de professores, que infelizmente
Eu falar infelizmente, porque não é uma questão de técnica, é uma questão de outras situações, né? Inclusive uma questão ética, nós não estamos encontrando mais, mas o Sérgio é esse representante, representa a gente dignamente, né? É a dignidade que essa situação política pede e que, infelizmente, muitos de nós estamos perdendo, tá? E por conta dessa situação toda, tá? E eu não sei, eu recebi ontem uma mensagem, a gente falou da escrita de si, acho que foi o Paulo que citou na escrita de si, a Leonora Arfucci faleceu ontem, né? Então eu recebi a notícia de um colega, professor Eurídice Figueiredo. Então, quer dizer, quem cria, quem pensa isso também está. Mas espero que alguns de nós continuem com isso, tá? Obrigada. Eu gostaria de só terminar dizendo que o Gonçalo é um escritor que exige atenção do seu leitor, não o infantiliza, não o subestima, não é didático, é realmente um escritor que precisa de leitores à altura dele. E à altura não estou a dizer que são cursos, que são... Não é altura neste sentido, é altura no sentido de uma sensibilidade, uma disponibilidade da sensibilidade e uma coragem de segurar os trancos que tanto a Lilian quanto a Rosana, de uma forma ou de outra, relataram, não é? Porque não há um método para ler Gonçalo. Não há um método para ler Gonçalo, tá? E há métodos, somos nós que temos que os criar. Então é como se o Gonçalo tivesse o tempo todo criando, nos convidando, venham, inventa o seu roteiro, inventa a sua forma, inventa o seu jeito, percorra os meus textos, discuta-os. Então, assim, nesta altura de enxugamento do discurso democrático no Brasil, perigoso enxugamento do discurso democrático no Brasil, né? Nós temos trazido um escritor com esta densidade, né? E ao mesmo tempo com esta porosidade, portanto não é uma opacidade, não é um escritor que se fecha à entrada da leitura. Eu acho que é uma maravilha, não é? O Gonçalo M. Tavares ter estado presente na Abraplip de 2021 no Brasil, no Rio de Janeiro. Assim, acho que não é de pouca monta essa responsabilidade, sabia? Então, nesse sentido, estou super contente de estar com o Gonçalo, com vocês, com o Gonçalo. E agradeço ao Paulo. Então, só para finalizar aqui, Madalena, tem uma perguntinha rapidinho que chegou, a moça estava no trânsito aqui. Perguntou o seguinte: Madalena, você citou lençol, pode aprofundar? Nós temos pouquíssimo tempo, mas se quiser falar alguma coisa. Aprofundar lençol é quase uma contribuição, porque assim, leia lençol, eu vou já convidar você, não sei quem você é, mas leia lençol. Agora, a Lençol é uma das escritoras do Gonçalo, eu posso dizer isso para você, tá? Porque é uma escritora que, há muito tempo atrás, já iniciou uma escrita e uma leitura enquanto escrita e uma escrita enquanto leitura. Não é? É uma escritora na qual esses vasos comunicantes estão muito presentes, é uma escritora única, eu não saberia realmente definir, isso até é bom. Vamos parar com a mania de oferecer definições prontas das coisas, mas a Maria Gabriela Lençol realmente viveu e escreveu de uma forma tão intrincada as duas coisas que os textos dela são absolutamente espantosos, não é? Eu convido Eliana, estou vendo aqui, a procurar rapidamente um texto da Lençol e a ter essa experiência, porque é uma experiência única. Ela fala em legente, né, Madalena? Eu achei Sim. Bem colocado. Que, no fundo, é o conceito que a gente está aqui tentando elaborar quando você fala de um leitor não infantilizado, graças a Deus, né? E tem muito a ver com legente da Lençol, né? Muito, muito. Bom, pessoal, acho que não tem mais perguntas aqui. Eu gostaria de agradecer a presença das professoras, então, quer dizer também que aprendi muito, né? Anotei muita coisa aqui. A Madalena me motivou a ler o Diário da Peste, já procurei aqui para comprar já, né?
recém-publicado. Que bom. O problema é que essa editora aqui no Brasil, para achar dela, é complicadíssimo, né? Para importar, é muito complicado. Então, não tendo mais nenhuma pergunta, nós agradecemos a palestra das 3 professoras, Rosana, Lília e Madalena, e nós, então, encerramos aqui essa mesa, né, muito produtiva. Então, boa noite a todos. Boa noite, colegas. Boa noite, tudo bom. Prazer em revê-las, Madalena e Lília, prazer em conhecê-los, Paulo. É ótimo. Prazer o mesmo. Obrigada, Paulo. Então, tchau. Obrigada a Thales também, viu? Tchau, Obrigada, gente. Thales. Tchau. Tchau.